No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante nesta terça-feira. Hoje, dia 19 de agosto de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe você e a sua família. Estamos juntos nas ondas do rádio também. Programa Nossa Rádio, sempre às 8 da noite. Às 8 da noite, no Rio de Janeiro. Você ouve, você que é do Rio, pela Rádio Betel 98.7 FM, com transmissão aí para Barra, Recreio, Jacarepaguá, e também online através do site da rádio, né? radiobetel98fm.com.br. Pode baixar o aplicativo da Betel, mais fácil ainda, né? Vá na sua loja de aplicativos, baixe lá e você clicou, já ouve. E também na rádio, Nossa Rádio FM, na região de Morungaba. A frequência da emissora é 105.9. Você também pode ouvir a emissora, né, a Nossa Rádio FM, através da internet. Tem muitos meios, né? Baixar o aplicativo da Nossa Rádio FM, ouvir, enfim. Acompanhe aí a nossa audiência. Um abraço, obrigado pelo carinho da amizade de sempre. O objetivo do programa Minuto da Unicidade, que é retransmitido dentro do programa Nossa Voz, ele tem o objetivo de falar a verdade para você. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui para iludir você, para vir com uma falsa doutrina, um falso ensinamento. Se bem que a teologia sempre vai apontar para os que pensam, como as Escrituras, como heresia, algo reprovável. Então, sempre que você ouvir alguma coisa no que tange à unicidade de Deus, como heresia, não somente a unicidade, como o unitarismo e outras vertentes teológicas contrárias ao dogma principal estabelecido há mais de 1.700 anos, que é o dogma da Santíssima Trindade. A Trindade, claro, é verdade, é anterior a esses 1.700 anos. Ela começou um pouco ali no período apostólico, praticamente ela se entrelaça, historicamente, ela se entrelaça com a história do cristianismo em si. Ela busca pensadores que surgiram ali um pouquinho à frente dos apóstolos, da era apostólica, umas décadas depois, aparece Tertuliano, que é o primeiro pensador a organizar ou a refletir sobre uma tríade com relação ao cristianismo. Se você pegar as religiões, ou melhor, as culturas antigas, você vai ver que esse pensamento com relação a uma divindade trina já existia nas culturas antigas, nas famosas, me perdoe aqui a expressão, mas nas culturas pagãs. Por exemplo, você pode pesquisar o que eu estou falando aí, pesquisa sobre a trindade da Índia, pesquisa sobre a trindade egípcia, pesquisa sobre a trindade grega, suméria, babilônica. Os povos antigos, as culturas antigas, elas reverenciavam uma divindade trina. No livro que eu escrevi, Jesus, o único Deus verdadeiro, eu entro nessa parte histórica falando das culturas antigas que vinham com pensamento trinitário. No final das contas, haviam 3 divindades que governavam o mundo no pensamento dessas culturas anteriores ao cristianismo. É por isso que eu digo no livro, falando sobre um historiador egípcio, né, que estuda a cultura egípcia, diz que o cristianismo ele não apagou, não aboliu o paganismo, ele adotou. Então, a partir daí, surge logo depois na igreja, como não entende-se a linguagem de Cristo, vou para o Pai é maior que eu, o Pai, tem 3 aqui. Isso foi discutido com mais detalhes e mais liberdade no Concílio de Nicéia, em diante dos concílios que vieram, Concílio de Trento, Calcedônia. Estou falando história para você, a história da humanidade. Pega as enciclopédias que você vai entender um pouco, estude um pouco sobre os concílios que foram desenvolvidos pela Igreja Católica
ao longo da história. Igreja Católica, essa que começou com o imperador romano Constantino, lá no ano 300 e algumas coisinhas, 325 por aí, oficialmente torna-se uma religião cristã. Não é ofensivo isso é histórico, isso é fato. Estou trabalhando com história, está aí, estou só dizendo que você vai lá e pesquisa. Como eu disse no início do áudio, no início desse programa aqui, do Minuto Toricidade, o objetivo desse programa é falar essa verdade para você. Verdade dos fatos históricos, verdade da Bíblia. Qual é a verdade? Por falar na verdade, o próprio Cristo se apresenta como a verdade. Muitas pessoas ficam ainda em dúvida, querendo saber qual é a verdade no meio desse monte de religião, de pensamentos, de filosofias. E Jesus diz: eu sou a verdade, artigo definido. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, disse-lhe Jesus para Tomé, uma resposta para o Tomé: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem, ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem ao Pai, senão por mim. Verso 6. A verdade principal que nós falamos aqui e que você deve deixá-la bem guardada na sua mente e no seu coração, é que a verdade, eu sou a artigo definido, a verdade. Todos os pensadores, eu falo isso também no livro que nós escrevemos, todos os pensadores, os mais importantes, eruditos da história da humanidade, sempre diziam a respeito de uma verdade. Sempre tiveram a ideia, sem aqui, deixando de lado alguns pensadores que falam sempre que os filósofos, que a verdade ela é relativa, mas a busca do ser humano sempre foi pela verdade. Ninguém quer ficar no engano. Ninguém quer ficar preso no engano. O final das contas é a verdade. Eu quero saber da verdade. O que é a verdade? Qual é a verdade? No meio de um monte de vertentes cristãs, eu quero a verdade absoluta. É Cristo. É Cristo. Por isso que no grande dia da festa, diz lá, o Evangelho de João, capítulo 7, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou de pé e disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. A sede porque pela verdade. Venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de água viva. O que a Escritura diz que ele é? Deus sobre todos, o único Deus verdadeiro, que o Filho de Deus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, 1 João 5,20. Deus sobre todos, Romanos 9,5. O grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Tito 2, 13, 14. Ele é a verdade. Procurar uma verdade fora Cristo é um dos piores erros que algum cristão, que aquele que tem fé, pode cometer. Essa é que é a verdade. E quando nós ensinamos isso, é só você fazer uma exegese do próprio capítulo 14, onde ele diz que é a verdade. Você vai ver um pouquinho mais abaixo, no verso 8. Logo na sequência, no verso 6, ele diz: se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, e desde agora o conheces e o tendes visto. Vocês estão vendo, eu sou a verdade, mas se vocês me conhecessem, você ia conhecer o Pai. Jesus está falando: se vocês quisessem atentar para a verdade, saber quem sou eu, vocês iam conhecer o meu Pai. Aí o Filipe, como ele respondeu para Tomé, agora Filipe toma a palavra: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Qual é a resposta no verso 9? Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então é isso. Essa é a proposta do nosso programa, mostrá-lo como a verdade, mostrar que ele é o Pai da eternidade, que é o único Deus verdadeiro e não há outro além dele. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Tenha um dia maravilhoso. Você que acompanha aqui pela internet, você que recebeu esse áudio. Bom, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você de maneira rica e abundante. Amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.